Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 20 de maio de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, ano 1859, mês de julho. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e os nossos queridos amigos espirituais possam nos inspirar. A leitura será feita pela nossa querida irmã Carla e nós vamos tecendo comentário sempre que acharmos necessário. Lembrando que ela vai fazer a recapitulação, né? Ainda estamos na carta de despedida de Allan Kardec, da Sociedade Espírita. Lembrando que a Sociedade Espírita é uma coisa e a Revista Espírita é outra. E que essa carta é um verdadeiro tratado de Espiritismo, não simplesmente uma despedida. Se tivéssemos em vista apenas experiências voltadas para a satisfação da curiosidade, a natureza das comunicações seria mais ou menos indiferente, pois somente os tomaríamos pelo que elas representam. Como, porém, em nossos estudos não buscamos uma diversão, nem para nós, nem para o público, o que queremos são comunicações verdadeiras. Para isso, necessitamos da simpatia dos espíritos bons, e tal simpatia só é adquirida pelos que afastam os maus com a sinceridade de suas almas. Dizer que os espíritos levianos jamais se têm imiscuído conosco a fim de ocultar o nosso lado vulnerável seria muita presunção de perfeição. Os espíritos superiores chegam mesmo a permiti-lo a fim de experimentar a nossa perspicácia e o nosso zelo na pesquisa da verdade. O nosso raciocínio, porém, deve pôr-nos em guarda contra as armadilhas que nos podem ser estendidas e, em todos os casos, nos fornece os meios de evitá-la. E é isso que a gente tem que estar sempre atento. Ó. Ele diz aqui, olha, os espíritos superiores chegam mesmo a permiti-lo, a influência desses espíritos levianos, a fim de experimentar a nossa perspicácia e o nosso zelo na pesquisa da verdade. O próprio Kardec dizendo assim, olha, eu não estou imune não. Eu recebi. E a espiritualidade superior permite realmente para que eu possa estar mais atento ao trabalho que eu estou fazendo. E nós não somos diferentes, gente. Nós sofremos todos os momentos e eles são os nossos professores. Porque a gente só cai em armadilha, é aquela coisa, só lobos caem em armadilhas para lobos. Se nós caímos, é porque ainda somos lobos. Então nós temos que, por isso o processo da iluminação interior. Aí eu já não caio mais. Se eu não cair mais, eles desistem e vão embora. Eu vou continuar recebendo influência? Vou, mas de espíritos que vibram na mesma sintonia. Olha que lindo. O nosso raciocínio, porém, deve pôr-nos em guarda contra as armadilhas que nos podem ser estendidas e, em todos os casos, nos fornece os meios de evitá-la. A todos os momentos, a misericórdia divina nos promove meios para evitarmos. Se caímos, caímos, porque ainda somos o quê? Lobos. Bora lá. O objetivo da sociedade não consiste apenas na pesquisa dos princípios da ciência espírita. Vai mais longe, estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nelas que encontra sua verdadeira utilidade. Ensinam nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível. Livro dos Espíritos 459, né? Muito bem. Eles nos mostram como uma das potências da natureza. Conhecer os efeitos dessa força oculta que nos domina e subjuga malgrado nosso, não será ter a chave de mais de um problema, a explicação de uma multidão de fatos que passam despercebidos. Olha como Kardec era lúcido. Olha só. Potência da natureza. Potência da natureza, olha só. Ensinam nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível.
Até que ponto os espíritos influenciam nossa vida? Lembra? Eles nolo mostram como uma das potências da natureza. Conhecer os efeitos dessa força, o efeito, causa, efeito, resultado, força oculta que nos domina e subjuga. Para você ver como essa influência ela é forte, ela me domina e me subjuga. Eu acabo me tornando um joguete, uma marionete na mão desses espíritos. Porque eu esqueço de tudo que eu estudei. Parece assim que dá um brancão. E a gente cai feito um pato. Por isso é que ele usa o termo está subjugado. Subjugado. Malgrado nosso. Apesar de eu não querer, né? Nem dou conta. Não será ter a chave de mais um problema? A explicação de uma multidão de fatos que passam despercebidos? Porque quantos de nós a gente não se enrola, está subjugado e não percebe? Uma vez que a gente começa a perceber que a gente está subjugado, a gente fica mais atento. Mas tem que estar atento. E agora, eu vinha para cá hoje, comecei com dor de tarde só. Enjoo, mau estado de cabeça. Eu falei, não quero nem saber, não estou ouvindo nada. Cheguei bem aqui e passou. É verdade isso aí. Uma dor de cabeça assim, do nada. E aí, às vezes, a gente já sabe, né? Uma que é só para não ir. disposição, às Aí, vezes dá. você minha pesquisa. Vamos, Tem a pesquisa, olha, tá vendo? vamos Trabalho. boicotar minha pesquisa? Não vão. Gostei disso, bate aí. Vamos lá, mais um pouquinho. Se esses efeitos podem ser funestos, conhecer a causa do mal não será um meio de preservar-se contra ele? Olha aí, ó. Como o conhecimento da eletricidade possibilitou-nos atenuar os efeitos desastrosos do raio? Se então sucumbirmos, não poderemos queixar senão de nós mesmos, visto não termos a ignorância como desculpa. Olha que linda. É muito bom saber, porque você tem uma forma de você se defender e estar mais atento. Mas se ainda assim cair, você não pode justificar, eu não sabia. Sabia. Só temos que estar atentos. Sempre atentos, sempre atentos. O perigo está no domínio que os espíritos maus exercem sobre os indivíduos. E esse domínio não é apenas funesto do ponto de vista dos erros de princípio que podem propagar, mas também do ponto de vista dos interesses materiais. Ensina a experiência que jamais é impunemente que nos abandonamos à sua dominação, desde que suas intenções nunca podem ser boas. Para chegar a tal fim, uma de suas táticas é a desunião. Olha, porque sabem muito bem que podem facilmente dominar quem se encontra privado de apoio. olha. Fascinação. Fascinação, desunião. Já separa a pessoa, já isola a pessoa. Aí fica muito mais fácil de manipular. Como a gente vê isso? A gente que já está mais tempo aí no estudo, a gente vê uma pessoa estudando e tal, aí vai se afinando, vai pegando, daqui a pouco a pessoa já olha para ti assim, ao contrário. Já começa a se incomodar, a voz do dirigente já irrita, você só é muito chata, você é metida, ela acha que é o bambambam, não aguenta mais a voz da Conceição, é questão de tempo para a pessoa sair. Só que ela não percebe que ela está não percebe que está sob influência. Ou então vai para o estudo e começa a estigar, a criticar, a ir contra. Você está entendendo? E vai e não se apercebe. Eu costumo dizer, gente, eu não ganho comissão. Para mim, se tiver 2 ou 200, não vai fazer diferença nenhuma. Então, estou querendo dizer que eu não perco nada. Mas a pessoa que se entrega à obsessão e que deixa de vir ao estudo espírita, ela vai perder. Vai perder, aprendeu a lição, tem que vigiar mais. Senão vai se tornar marionete de espíritos. Perverso. Entendeu? E eu falo para vocês, eu vejo muito, não é pouco não. Mas é muito interessante. Depois que a pessoa consegue pular essa fogueira, consegue superar, acaba encontrando é interessante, aquilo parece que toma uma força tão grande que a pessoa acaba se unindo muito mais à tia, muito mais ao grupo, muito mais ao trabalho e não sai nunca mais. Quando consegue pular a fogueira. E eu já vi algumas pularem, e já vi muitas desistirem. Então, nós temos que estar o quê?
vigilante. Por quê? Porque um estudo sério, ele me promove mudanças internas. E o que a espiritualidade inferior quer? Que eu não faça mudanças. Então vamos afastar. Vamos afastar. E a gente percebe, a gente olha e vê que a pessoa está sob influência. Mas não adianta eu chegar e só o nosso toque dá choque na pessoa. Você disser, você está sob influência espiritual. Não adianta, a pessoa não vai acreditar. Você ora à distância e em silêncio. E deixa que só lobos caem em armadilha de lobo. Se a pessoa for forte, ela consegue sair. Se não, cai. E deixa o estudo. E ainda vira inimigo, fica criticando, sai falando. Então temos que estar atentos. Assim, quando querem apoderar-se de alguém, o seu primeiro cuidado é sempre inspirar-lhe a desconfiança e o isolamento. Olha aí, gente, desconfiança. Marca essas coisas, gente. Desconfiança e isolamento. A fim de que ninguém os possa desmascarar, esclarecendo as pessoas prejudicadas com conselhos salutares. Uma vez senhores do terreno, podem fasciná-las à vontade por intermédio de promessas sedutoras e subjugá-las por meio da lisonja às suas inclinações, aproveitando os lados fracos que descobrem, para em seguida melhor fazê-las sentir a amargura das decepções, feri-las em seus afetos, humilhá-las em seu orgulho e muitas vezes soerguê-las por um instante tão só para precipitá-las de mais alto. Quem se eleva será Rebaixado. E aquele que se rebaixa será louvado. Eis aí, senhores, o que nos mostram os exemplos que a cada instante se desdobram aos nossos olhos, tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo corpóreo. Situação que podemos aproveitar para nós próprios, ao mesmo tempo que procuramos torná-la proveitosa aos outros. No entanto, perguntarão: não iremos atrair os espíritos maus, evocando criaturas que pertenceram à escória da sociedade? Não, porque jamais sofremos a sua influência. Só há perigo quando é o espírito que se impõe, nunca, porém, quando somos nós que nos impomos a ele. Sabeis perfeitamente que esses espíritos não acodem ao vosso chamado, senão constrangidos e forçados, que em geral se acham tão incomodados em vosso meio que sempre têm pressa em retirar-se. Para nós, sua presença é objeto de estudo, porque para conhecer é preciso ver tudo. O médico só chega ao apogeu do saber quando explora as chagas mais repugnantes. Que é isso que a gente, por exemplo, nós que estamos fazendo o curso de mediunidade na sexta-feira, a gente estava na prática mediúnica, a gente vai vendo a diversidade das comunicações. E cada comunicação que é necessário eu ver para eu poder conhecer. Como é que eu vou conhecer se não houver essa diversidade? Ora, essa comparação do médico é muito justa, desde que sabeis a quantidade de chagas que temos cicatrizado e os sofrimentos que aliviamos. Nosso dever é mostrar-nos caridosos e benevolentes com os seres do além-túmulo, assim como devemos proceder com os nossos semelhantes. Senhores, pessoalmente eu desfrutaria de um privilégio inconcebível se tivesse ficado ao abrigo da crítica. Não nos pomos em evidência sem nos expormos aos dardos daqueles que não pensam como nós. Mas há duas espécies de crítica. Uma que é malévola, acerba, envenenada, em que a inveja se trai em cada palavra. A outra, que visa a sincera pesquisa da verdade, tem características completamente diversas. A primeira não merece senão o desdém. Jamais com ela me incomodei. Somente a segunda é discutível. Algumas pessoas disseram que... Só um pouquinho, vocês viram aqui, né? Olha só, olha como é que ele caracteriza a crítica. Uma que é malévola, acerba, envenenada, onde a inveja se trai em cada palavra. Então, não é uma crítica construtiva, é uma crítica realizada, porque na verdade é a inveja mesmo que está tendo no trabalho do outro.
Já a outra, que visa a sincera pesquisa da verdade, essa tem características completamente diversas. Ele conseguiu identificar isso, né? A primeira não merece senão desdém, deixa para lá. Jamais com ela me incomodei. Somente a segunda é discutir. Por isso que no início da revista Espírita ele coloca: discutiremos, mas não disputaremos. Disputas é ego, vaidade, né? E quando alguém apontava algum erro no trabalho dele, ele verificava, né? Sim. Só para falar mal, por falar. Sim. Algumas pessoas disseram que fui muito precipitado nas teorias espíritas, que ainda não era tempo de estabelecê-las e que as observações não se achavam ainda bastante completas. Permiti-me algumas palavras sobre o assunto. Olha só, a pessoa ainda criticava. Olha, eu achei que o homem faz parte da codificação do espírito de verdade e ele ouviu crítica. Acho que você se precipitou, era para ter aguardado mais para lançar o livro dos espíritos, né? Uhum. Vamos lá ver. Duas coisas devem ser consideradas no espiritismo: a parte experimental e a parte filosófica ou teórica. Abstração feita do ensino dos espíritos, pergunto se em meu nome não tenho o direito, como qualquer outra pessoa, de lucubrar um sistema filosófico, construir por meio de análise, é lucubrar. O campo das opiniões não se encontra aberto a todo mundo? Por que então não poderia dar a conhecer o meu? Compete ao público julgar se ele tem ou não tem sentido. Mas essa teoria, em vez de me conferir qualquer mérito, se mérito existe, eu declaro que emana inteiramente dos espíritos. Seja, dirão alguns, mas estás indo longe, muito longe. Aí ele responde: aqueles que pretendem dar a chave dos mistérios da criação, desvendar o princípio das coisas e da natureza infinita de Deus, não vão muito mais longe do que eu, que declaro da parte dos espíritos que não é dado ao homem aprofundar essas coisas, sobre as quais não podemos estabelecer senão conjecturas mais ou menos aprováveis. Andais muito depressa. Ele responde: seria um erro tomar a dianteira de certas pessoas? Aliás, quem as impede de caminhar? Os fatos não se acham ainda perfeitamente observados. Ele responde: mas se eu, certo ou errado, creio tê-los observado suficientemente, devo esperar a boa vontade daqueles que ficaram para trás? Minhas publicações não barram o caminho a ninguém. Estando os espíritos sujeitos a erro, quem garante que aqueles que vos ensinaram não se terão enganado? Com efeito, toda a questão se resume nisso, considerando-se que a objeção de precipitação é muito pueril. Pois bem, devo dizer em que se funda minha confiança na veracidade e na superioridade dos espíritos que me instruíram. Primeiramente direi que, conforme o seu conselho, nada aceito sem controle e sem exame. Olha só, e não aceita mesmo. Não adoto uma ideia senão quando me parece racional, lógica, concorde com os fatos e as observações, e se nada de sério vem contradizê-la. Mas meu julgamento não poderá ser um critério infalível. O assentimento que encontrei da parte de numerosas pessoas mais esclarecidas do que eu me fornece a primeira garantia. Mas eu encontro outra, não menos preponderante, no caráter das comunicações que foram obtidas desde que me ocupo do espiritismo. Posso dizer que jamais escapou uma só destas palavras, um único desses sinais pelos quais sempre se traem os espíritos inferiores, mesmo os mais astuciosos. Jamais dominação, jamais conselhos equívocos ou contrários à caridade e à benevolência, jamais prescrições ridículas. Longe disso. Neles não encontrei senão pensamentos generosos, nobres, sublimes, isentos de pequenez e de mesquinharia. Numa palavra, suas relações comigo, nas menores como nas maiores coisas, sempre foram de tal modo que, se tivesse sido um homem a me falar, eu o teria considerado o melhor, o mais sábio, o mais prudente, o mais moralizado e o mais esclarecido. Muito bom. Eis aí, senhores, os motivos de minha confiança,
corroborada pela identidade do ensino dado a uma porção de outras pessoas antes e depois da publicação de minhas obras. O futuro dirá se estou certo ou errado. Enquanto isso, eu creio ter auxiliado o progresso do Espiritismo, trazendo algumas pedras a seu edifício, mostrando que os fatos podem assentar-se no raciocínio. Terei contribuído para fazê-lo sair do atalho frívolo da curiosidade, a fim de fazê-lo adentrar no caminho sério da demonstração, isto é, na única via que pode satisfazer os homens que pensam e que não se detêm na superfície. Uma pausa só aqui, que Allan Kardec foi professor de Química, Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia e Francês. Só para ver que dava para ele conversar de alto Quantos nível, idiomas né? ele falava? Ah, tá aqui, ó. Francês, alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol. Esses aqui fluentemente. Vai fazer as traduções, né? É. Termino, senhores, pelo rápido exame de uma questão de atualidade. Fala-se de outras sociedades que desejam rivalizar com a nossa. Gente, olha o que tinha na época. Outras sociedades espíritas querendo rivalizar com a Sociedade Espírita de Paris. Aí é para acabar. Dizem que uma já conta com 300 membros e possui recursos financeiros apreciáveis. Prefiro crer que não seja uma fanfarrice, tão pouco lisonjeira para os espíritos que a tivessem suscitado, quanto para aqueles que se lhe fizeram eco. Se for uma realidade, nós a felicitamos sinceramente. Caso obtenha a necessária unidade de sentimentos para frustrar a influência dos espíritos maus e consolidar a sua existência. Ignoro completamente quais são os elementos da sociedade ou das sociedades que dizem querer formar-se. Farei apenas uma observação geral. Por isso é que você, quando vai estudar o Livro dos Médiuns, tem lá o último capítulo que vai falar da formação da Sociedade Espírita Parisiense. E ele vai ensinando passo a passo como se constituir um centro espírita. Ele vai retratando a parte da diretoria, a parte financeira. Eu achei muito interessante a parte financeira. Por exemplo, todo centro espírita, ele tem que fazer. Nós recebemos isso de doações. Nós gastamos isso das despesas. E a nossa receita é essa. Então, isso era muito claro. Ele vem explicando. O presidente jamais poderá ser reeleito indefinidamente. Ele ainda coloca assim, tudo está lá na Revista Espírita. Então, Kardec se preocupando, tintim por tintim, com a formação de uma sociedade espírita. Nós estudamos bem isso no Livro dos Médiuns. Então, a gente vê muitas instituições que fica aquela coisa, quanto arrecadamos? O quanto que faltou? Estamos em débito? Estamos em crédito? Não é feito, são poucas que fazem. E deve estar fixado no moral. Eu acho que até o Porto deve estar ali fixado. E tem que ficar fixado no moral. Temos que apresentar isso. É necessário fazermos isso. Olha, vamos comprar um ar-condicionado, vamos comprar um ventilador, vamos comprar uma caixa. Arrecadamos tanto, está aqui a nota, é tanto, isso aqui o valor é tanto, pronto, acabou. E ele fala isso na revista, ele dá ênfase, inclusive, dá ênfase também à diretoria. E como deve ser constituída uma sociedade espírita? Com esse propósito. Bora lá. Em Paris e Alures, há uma porção de reuniões íntimas, como outrora foi a nossa, em que as pessoas se ocupam mais ou menos seriamente com as manifestações espíritas, sem falar dos Estados Unidos, onde elas se contam aos milhares. Conheço algumas em que as evocações são feitas nas melhores condições, obtendo-se coisas notáveis. É a consequência natural do número crescente de médiuns que se desenvolvem de todos os lados, a despeito dos sarcasmos. Quanto mais avançarmos, mais estes centros se multiplicarão. Formados espontaneamente de elementos muito pouco numerosos e variáveis, tais centros nada têm de fixo ou de regular e não constituem sociedades propriamente ditas. Para uma sociedade regularmente organizada,
são necessárias condições de vitalidade muito diferentes, justamente em razão do número de pessoas que a compõem, de sua estabilidade e de sua permanência. A primeira de todas é a homogeneidade de princípios e da maneira de ver. Toda sociedade composta de elementos heterogêneos traz em si o germe da dissolução. Podemos considerá-la morta por antecipação, seja qual for o seu objetivo, político, religioso, científico ou econômico. Homogeneidade. Então, se há diferente, é heterogêneo, se é diferença, é assim, olha, não tem jeito, é questão de tempo e vai acabar tudo. Cada um pensa de um jeito. Não há afinidade de princípios, né? Na semana passada ele falou, né? A comunhão de pensamento e de sentimentos para o bem é desse modo uma condição de primeira necessidade. Muito bem. Uma sociedade espírita requer outra condição, a assistência dos espíritos bons, se quisermos obter comunicações sérias. A não ser assim, caso permitamos aos maus tomarem pé, não obteremos senão mentiras, decepções e mistificações. Este é o preço de sua própria existência, visto que os maus serão os primeiros agentes de sua destruição. Eles a minarão pouco a pouco, caso não o façam desabar logo de início. Sem homogeneidade, nada de comunhão de pensamentos e, portanto, nada da calma nem do recolhimento que se deseja. Ora, os bons só comparecem onde encontram essas condições. Como encontrá-las numa reunião cujas crenças são divergentes, onde alguns membros nem mesmo creem e, em consequência, o espírito de oposição e de controvérsia domina incessantemente? Eles só assistem àqueles que desejam ardentemente esclarecer-se para o bem, sem pensamento preconcebido e não para satisfazer a vã curiosidade. Querer formar uma sociedade espírita fora dessas condições seria dar provas da mais absoluta ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Seríamos os únicos capazes de reuni-las, essas condições? Seria lastimável e muito ridículo assim pensar. O que fizemos, por certo, outros poderão fazê-lo. Que outras sociedades se ocupem, portanto, de trabalhos iguais ao nosso, que prosperem e se multipliquem 1000 vezes melhor, porque será um sinal de progresso nas ideias morais, tanto melhor, sobretudo, se forem bem assistidas e se tiverem boas comunicações, pois não temos a pretensão de ser os únicos privilegiados nesse campo. Como só visamos a nossa instrução pessoal e ao interesse da ciência, que nossa sociedade não oculte nenhum pensamento de especulação, nem direto nem indireto, nenhuma visão ambiciosa, que sua existência não repouse sobre uma questão de dinheiro e que as demais sociedades sejam consideradas como irmãs nossas e não como concorrentes. Se formos invejosos, provaremos que somos assistidos pelos espíritos maus. Caso uma dessas sociedades se formasse tendo em vista a nos criar rivalidade, com a ideia preconcebida de nos suplantar, revelaria por seu objetivo a própria natureza dos espíritos que presidem a sua formação, já que esse pensamento não seria bom nem caridoso, nem os espíritos bons simpatizam com os sentimentos de ódio, ciúme e ambição. Finalizando. De mais a mais, temos um meio infalível para não temer nenhuma rivalidade. É São Luís que nos oferece. Que entre vós haja compreensão e amor, disse-nos ele. Pois é, porque você imagina rivalidade no movimento espírita, gente. A casa espírita tal, né, verificando qual a casa que mais tem pessoas, qual a casa que isso, qual a casa... Gente, isso é um besterol só. Rivalidades entre as instituições, isso não pode. Vamos lá. Trabalhemos, pois, para nos compreendermos, lutemos com os outros, mas lutemos com caridade e abnegação. Que o amor do próximo esteja inscrito em nossa bandeira e seja a nossa divisa.
Com isso, afrontaremos a zombaria e a influência dos espíritos maus. Nesse terreno, tanto melhor que se nos igualem, pois serão irmãos que chegam. Depende apenas de nós, no entanto, jamais sermos ultrapassados. Mas dirão: tendes uma maneira de ver que não é a nossa. Não podemos simpatizar com princípios que não admitimos, pois nada prova que estejais com a verdade. A isso responderei: nada prova que estejais mais certos do que nós, porque ainda duvidais, e a dúvida não é uma doutrina. Pode-se diferir de opinião sobre pontos da ciência sem se morder nem atirar pedras, o que seria pouco digno e pouco científico. Procurai, pois, do vosso lado, como pesquisamos do nosso. O futuro dará razão a quem de direito. Se nos enganarmos, o tolo amor próprio não nos tornará obstinado por ideias falsas. Há, porém, princípios sobre os quais temos certeza de não estar enganados. É o amor do bem, a abnegação e a abjuração de todo sentimento de inveja e de ciúme. Esses são os nossos princípios. Com eles podemos sempre simpatizar sem nos comprometermos. É o laço que deve unir todos os homens de bem, seja qual for a divergência de suas opiniões. Somente o egoísmo impõe uma barreira intransponível. Tais são, senhores, as observações que julguei por bem apresentar-vos ao deixar as funções que me houvestes confiado. Agradeço do fundo do coração a todos aqueles que me testemunharam simpatia. Aconteça o que acontecer, minha vida está consagrada à obra que empreendemos e sentir-me-ei feliz se meus esforços puderem ajudar a fazê-la entrar no caminho sério, que é a sua essência, o único que lhe pode assegurar o futuro. A finalidade do Espiritismo é tornar melhores os que o compreendem. Esforcemo-nos por dar o exemplo e mostremos que, para nós, a doutrina não é uma letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos espíritos bons, se quisermos que eles nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência. Allan Kardec. Então, é esse o movimento. Agora, olha as palavrinhas-chave, gente. Amor ao bem, abnegação. Aqui, olha. Há, porém, princípios sobre os quais temos certeza de não estar enganados. É o amor do bem, a abnegação, a abjuração, como ele coloca, de todo sentimento de inveja e ciúme. Esses são os nossos princípios. Que legal, olha. Muito bom. Deixa eu ver isso aqui, esse boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eu vou descansar um pouquinho a voz da cara. É rapidinho. Legal. Daqui em diante, publicaremos regularmente o relato das sessões da sociedade. Esperávamos fazê-lo a partir deste número, mas a abundância de matéria nos obriga a adiá-lo para a próxima edição. Os sócios que não residem em Paris, e tudo isso ele vai retratando no Livro dos Médiuns, são os sócios presentes e os sócios que estão à distância, né? Então, tudo você tinha que estar vinculado à Sociedade de Paris, era muito organizado. A matéria nos obriga a adiá-lo para a próxima. Os sócios que não residem em Paris e os membros correspondentes poderão, assim, acompanhar os trabalhos da sociedade. Hoje, limitamos-nos a dizer que o senhor Allan Kardec, a despeito da intenção expressa em seu discurso de encerramento de renunciar à presidência, quando da renovação de sua diretoria, foi reeleito por unanimidade, à exceção de um voto contrário e uma abstenção. Ele julgou deselegante sustentar essa decisão diante de um testemunho deveras lisonjeiro. Contudo, só o aceitou condicionalmente sob reserva expressa de demitir-se de suas funções no momento em que a sociedade estiver em condições de oferecer a presidência a alguém, cujo nome e posição social sejam capazes de imprimir maior relevo. Seu desejo era poder consagrar todo o seu tempo aos trabalhos e aos estudos que vem desenvolvendo. Nota do tradutor.
Parece que esse momento jamais chegaria, pois Allan Kardec, malgrado seu, permaneceu à frente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas até a sua desencarnação em 1869. Tu já pensaste? Não deu, né? Não deu, tadinho. Apesar de toda a palestra dele, mas não rolou. Quem que tinha coragem de assumir? Quem poderia pegar o leme agora? Só que ele acabou ficando sobrecarregado, né? Além de escrever as obras, de todas as pesquisas, ele ainda tinha que... Ele trabalhou muito. Onde é que trabalhou? Pensa, Livro dos Espíritos, aí eles precisavam de uma introdução, o que é o Espiritismo. Aí ele foi e fez o que é o Espiritismo. Aí veio as revistas espíritas. Imagina que era mensal, 12 por ano. E não é uma revistinha não, é a revista, pesquisa. Aí ele começou com a publicação do Livro dos Espíritos, ele começou a receber correspondência do mundo inteiro. E ele respondia as correspondências. Depois a Amélie começou a ajudar a responder as correspondências. E haja o pessoal mandava, e ele ia fazer as pesquisas, ele procurava os médios, ele anotava, ele fazia as anotações, voltava de novo, tempo corrido. Você já pensou, gente? Aí vem o Livro dos Médios, e o Livro dos Espíritos não foi completo. A primeira edição foi 502, 503 questões. Depois foi que veio mais 500 e poucas questões, e aí se tornou em 1019, que na verdade são 1018. Houve um erro gráfico, né, na numeração. 1018 questões. Aí me vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que essa obra ele se isolou para escrever. E ele não contou a ninguém. Mas chegou uma mensagem psicografada dizendo que essa era a maior obra, o maior trabalho dele. O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vê esse trabalho do Kardec, né? Ele acabou ficando porque ninguém quis também. Ninguém quis, e às vezes acontece isso também. Ninguém quer e acaba ficando. Eu acho que é complexo, porque tem um dito: quer conhecer alguém, dê a ele poder. E às vezes você faz esse movimento o grupo elege, a pessoa não tem tato, não tem movimento. Como é que você pode eleger alguém que não é simpático com o grupo? E ainda tem mais um outro movimento. A gente vê, às vezes, o presidente, aí ele tenta se reeleger, se candidata novamente, ele não ganha, ele fica de mal e sai do centro espírita. Para você ver o perigo, às vezes, dos títulos, né? Então, falta realmente maturidade, né? Maturidade. Vamos parar aí, meus irmãos? Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.